Vamos voltar a falar sobre o endividamento, gente? Em entrevista ao CNN Money durante o Vetex Day em São Paulo, o economista-chefe do Banco Bradesco, o Fernando Honorato, ele comentou que o endividamento é um efeito esperado da política monetária. Para ele, as medidas para mitigar o problema precisam se adequar ao orçamento e que a questão ainda não é um problema sistêmico. Vamos ouvir. O endividamento, ele é um efeito esperado da política monetária. Afinal de contas, quando o Banco Central aperta os juros para ter inflação no centro da meta, ele está buscando que, de alguma maneira, o consumo desacelere, modere um pouco o crescimento da economia para ter inflação na meta. Então, eu diria que é um canal de transmissão, um efeito esperado. Ele é preocupante? Olha, o Banco Central começou a cortar os juros, a gente imagina que esse processo vai ter sequência e, portanto, esse tema do endividamento não deve sair do controle. Claro que para as famílias que estão vivendo ele é um tema delicado, mas a gente não espera que vire um tema macroeconômico ou sistêmico. De um lado, parte também desse endividamento foi fruto do aumento da oferta de crédito, né? Esse também é um efeito esperado e positivo que nós vivemos nos últimos anos, à medida em que você estimulou a competição, à medida em que o próprio governo criou linhas como o crédito consignado privado. Então, um pedaço é fruto dessas políticas e da expansão do mercado de crédito. Agora, as decisões de política econômica, de mitigar isso para as famílias, né, é uma decisão do governo. O importante é que caiba no orçamento, que não fique fora do orçamento. Algumas delas estão sendo desenhadas ainda, para que justamente não agrave o tema das contas públicas. De um lado, né, essa expansão toda de crédito com o aperto de juros está produzindo esse endividamento que agora tem uma certa acomodação com a queda de juros. De outro, a sequela disso é um consumo mais fraco. Então são temas que se conversam, mas não viram, ainda assim não viram impacto sistêmico. Vira menos PIB, por isso que a gente tem um PIB que cresce 1,5% nesse ano, mas não vira um problema sistêmico. Eu acho que o nosso papel é cada vez mais orientar os clientes a, sempre que possível, trocar e substituir essas dívidas mais caras por dívidas mais baratas em modalidades que tem colateral, que tem uma garantia melhor. Isso certamente vai contribuir para que a taxa de juro do financiamento seja menor. O economista-chefe do Bradesco também comentou sobre os impactos da guerra no Oriente Médio e destacou a resiliência do Brasil em meio à volatilidade dos preços. Fernando Honorato pontuou também que a cotação do petróleo pode sim impactar a inflação. Vamos acompanhar. Tem um ponto muito importante, que o Brasil é bastante resiliente a esse choque da guerra. Por quê? Porque nós somos exportadores líquidos de petróleo. O Brasil hoje exporta mais petróleo, produz mais petróleo do que o Irã, por exemplo, né? Então, isso faz com que, de certa forma, a economia seja resiliente. Os dados da balança comercial da semana passada, por exemplo, mostraram um enorme aumento das exportações. Então, o déficit externo do país cai, de um lado. De outro lado, o governo arrecada mais, que permite ele fazer algumas políticas compensatórias desses efeitos do petróleo. Agora, é evidente que com o petróleo a $100, ou um pouco mais do que isso, vai ter algum impacto na inflação. Então, a consequência mais nítida são preços um pouco mais caros do diesel, da gasolina, em alguma medida daquilo que depende de transportes, depende de alimentação, com alta de fertilizantes. E é aqui que, de novo, entra o tema do Banco Central. O Banco Central está atento a isso, vai cortar os juros só na medida em que essa inflação não se propagar, mas um componente muito importante é que o câmbio real, ao redor de 5, ajuda a mitigar um pouco desses efeitos. Então, se a guerra não for muito prolongada, eu diria que os impactos para a economia brasileira vão ser limitados. Algum aumento de preço é verdade, mas são limitados. Se ela for prolongada, a gente pode ter um pouco mais de risco de escassez, de fertilizantes, um pouco mais de piora de preço. Por hora, nosso cenário, digamos assim, é difícil fazer essas previsões hoje em dia, é que ela não vai ser tão prolongada assim e os efeitos não vão ser de duração muito longa também. A Juliana Stratman, que é CEO da Amazon Brasil, também falou com a gente durante a Vetex Day. A executiva disse que a tecnologia deve ajudar na expansão da marca no Brasil. E deu destaque a produtos do dia a dia. Veja. Esse ano, agora faz um mês, a gente lançou o nosso serviço de entrega em 15 minutos. Então, esse é o tipo de evolução que a gente quer ter, né? A gente diz que qualquer consumidor, ele quer encontrar tudo que ele procura, ele quer receber rápido, né? E ele quer poder pagar num bom preço, com a forma de pagamento que ele está acostumado. Então, a evolução vai ser nesse sentido. A tecnologia, que sim, a gente vai continuar expandindo aqui no Brasil, ela vem tanto para facilitar essa experiência. Então, por exemplo, eu tenho a inteligência artificial hoje acelerando o cadastro de produto para que eu possa possa ter mais produtos. Ela acelera também, ela faz toda a rota de entrega dos nossos entregadores. Depois tem um trabalho muito importante aqui no Brasil com as categorias de dia a dia, mercado,
que é algo que para o brasileiro, né, ele adotou a internet e adotou a Amazon para comprar esses produtos. Então, a gente tem um investimento muito grande em ter cada vez mais produtos do dia a dia, pode ser alimentos, bebidas, cuidados pessoais, beleza. Eu sempre digo que tem espaço para todo mundo. E o que eu acho muito positivo, né, da entrada de outras empresas no segmento é que todo mundo desenvolve junto o segmento, cada um do seu jeito. Né? Porque cada empresa tem uma forma de prestar um serviço, tem seus valores, né? Então, para a gente, sempre vai ser a obsessão pelo cliente. Então, esse nosso 2026 é o segundo ano de maior investimento da Amazon no Brasil, né? 2025 foi o primeiro, a estratégia continua.